Bom, acho que dá para a gente comentar, seja a fala dele mesmo, seja o relatório. Então, vamos separar as duas coisas. Na fala dele, eu acho que o Lula deixa claro duas questões que ele entende fundamentais. Um, que ele está lidando com uma instituição. Então, ele vai lidar com as Forças Armadas enquanto uma instituição de Estado. Não vai lidar na lógica de um partido político, não vai lidar na lógica do general meu amigo, vem aqui, senta perto de mim, que eu vou te promover. Ele vai lidar enquanto uma instituição de Estado, que foi como ele lidou quando ele foi presidente em outras oportunidades. E isso ele deixa claro, né? Ele reforça várias vezes esse ponto, é uma instituição. Então, eu vou lidar aqui quase como se fosse com o CNPJ. Não estou tão preocupada ali com aqueles CPFs, e alguns deles muito militantes, muito bolsonaristas, inclusive. Eu escutei o finalzinho da fala do Miguel, ele falou um pouco do general Heleno, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que fica muito demarcada na fala do Lula. E a segunda, que embora seja rápida, mas ele deixa também muito explícito a ideia de que militar tem uma função na sociedade. A função das Forças Armadas é compor a defesa do Estado diante de potenciais inimigos externos. É para isso que servem Forças Armadas. Não é para fazer relatório de urna, não é para poder levar água para o Nordeste, não é para poder fazer policiamento em periferia do Rio de Janeiro, não é para nada disso. Isso aí pode eventualmente ser usado em algum momento, mas a função das Forças Armadas é a defesa nacional. E acho que isso aí. Ele pouco falou sobre Forças Armadas durante a campanha, mas todas as vezes que ele se manifestou foi nesse sentido, de retomar a importância das Forças Armadas na sua função principal, que é a defesa do Brasil. Então, acho que são as duas principais mensagens que ele passa para as Forças Armadas e para a sociedade de forma geral sobre o que devem ser as Forças Armadas, né? O relatório em si, aí é praticamente assim mais um capítulo de uma novela de quase 6 meses que o ministro da Defesa, mas a urna é confiável, não é? Aí vem o TSE, não, mas vem vocês participar aqui da comissão para atestar que as urnas são parte tem credibilidade, são parte do sistema eleitoral. Então, assim, aí é mais um capítulo dessa novela que vem se desenhando, que hoje, inclusive, já teve mais um desdobramento, né? Porque o TSE reagiu da forma como reagiu e a imprensa, de forma geral, noticiou o relatório. Qual que seria o resumo do relatório das 62 páginas? As Forças Armadas falam, olha, e as Forças Armadas, aí também tem uma coisa interessante para a gente pensar sobre o Ministério da Defesa, que deixa de existir nesse processo inteiro. Vira só uma interlocução quase que das próprias forças mesmo. Mas o relatório, resumidamente, vai falar assim, olha, nós não achamos nenhuma fraude, mas pode ser que tenha acontecido. Os mais maldosos diriam, eles até queriam ter achado e queriam que tivesse acontecido, para a gente não ver uma vitória de um Lula presidente. Mas o resumo do relatório é isso. Assim. Então, nesse sentido, o Lula está correto de falar, olha, 62 páginas e não tem uma prova, não tem nada, né? Tem só um monte de, pode ser que tenha acontecido, pode acontecer aquilo. Podem acontecer, inclusive, coisas que outros analistas já identificavam há 10 anos atrás, no sentido assim de, olha, como melhorar o sistema eleitoral. Então, acho que o Lula está certo. O que eu acho preocupante no relatório, então, nesse sentido, o que eu acho que tem no relatório e que a gente precisa se preocupar, ainda nem só sobre as Forças Armadas ou sobre o sistema eleitoral. As manifestações golpistas, hoje elas têm uma bandeira, que é o golpe de Estado. Essa é a bandeira, eles estão na porta do quartel, na porta do comando, pedindo um golpe de Estado. É essa a bandeira deles. O relatório oferece, em alguma medida, uma pauta de reivindicações. Lá no final do relatório tem recomendações. Vamos criar uma comissão para que essa comissão consiga melhorar aqui nesse ponto. Então, além de deixar, em alguma medida, aquela suspeita, né, de eu não achei, mas pode ser que tenha alguma possibilidade de fraude, então alimenta alguns pensamentos bolsonaristas, mesmo nesse sentido. Ele oferece uma pauta de reivindicação, que eu acho que não é só a pauta do golpe de Estado, que é a que vinha movimentando e alimentando esses segmentos. Então, hoje, por exemplo, quando o Ministério da Defesa lança uma nota para, em alguma medida, contrastar com a interpretação que surgiu de forma geral na imprensa, e é também a interpretação do TSE, e é a interpretação que o Lula apresenta na fala dele, de que olha, não tem nada nesse relatório.
E aí vê o Ministério da Defesa e fala assim, não, tem sim, tá vendo? Eu tô falando que pode ter fraude. Aí eu acho que é mais um episódio da tristeza, né? Da falência do que vem se mostrando as nossas instituições de defesa.